tonight. Close your eyes and just stay tight. We have to go. Stay with me while we leave. Don't worry, just believe me. This journey will relieve us. Stay with me while we leave. Stay with me. Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao Chatelaine de hoje, com o terceiro vídeo sobre gotas da maternidade. Estamos aí nessa semana linda, semana que antecede o Natal, e eu separei um tema assim, muito especial, sobretudo nessa semana em que a gente fica um pouco mais sensível ao nosso olhar. E hoje eu queria trabalhar um pouco a diferença do ver, do olhar e do enxergar. E como mãe, fazer essa proposta, esse desafio para você e lançar uma pergunta. Como você olha o filho? Como você vê o seu filho? Como você enxerga o seu filho? Ou os seus filhos? E como eles te olham? Como eles te enxergam? Como eles te veem? Nós falávamos na semana passada sobre esse excesso de atividades que os nossos filhos têm, que na verdade muitas vezes é também para poder suprir a nossa falta, né? Como a gente está tomado de muitas atividades, muitas coisas no trabalho, nós também precisamos ocupá-los muitas vezes para que eles não sintam tanto a nossa falta. E quando chega na nossa casa, no nosso lar, no nosso ambiente, muitas vezes estamos cansados demais para dar conta de olhar os nossos filhos. Não estou falando de ver. E aí existe uma diferença, porque ver é aquele ato de perceber que está ali, né? Já o olhar é algo mais ampliado. O olhar é quando você dedica um tempo, quando você dedica uma certa intensidade para compreender melhor o que está se passando. É até curioso, porque quando você se refere a uma criança, você diz assim, quando você tem uma pessoa que olha o seu filho, a pergunta é, você tem quem olha o seu filho? Você não pergunta, você tem quem vê o seu filho? Porque não basta ver. Se você está lá sentado lá na sua casa, está com seu marido, você está mexendo no seu smartphone, o seu marido está vendo TV, aí você olha o menino. Aí ele fala assim, eu estou vendo. Não é ver. Ver eu também estou vendo, mas é para olhar. Olhar significa acompanhar. Olhar significa percebê-lo. Compreender o que está além daquilo que é a visão. A palavra olhar, de modo particular para mim, ela tem um preço muito alto, ela tem um valor muito alto, né? Melhor corrigindo aqui, ela tem um valor muito alto, porque na fotografia o olhar faz toda a diferença. A gente não lida com a visão, a gente lida com o olhar. Porque você pode pegar uma realidade que as pessoas em geral veem de um jeito, e o que vai determinar a sua diferença é a forma como você olha aquilo. E aí, para falar sobre isso dentro do contexto da maternidade, eu quero trazer um relato que eu vivi uma vez com a nossa filha, que hoje está com 11 anos, ela devia estar com 5 ou 6 anos, e na escola que ela estudava, na aula de ensino religioso, teve uma atividade tão fantástica, tão interessante. Eles tiraram foto de todas as crianças, e recortaram a imagem assim no nível do olho, pegando só a sobrancelha e o olho. E fizeram uma colagem com todos os olhares das crianças e mandaram um dever de casa para os pais. E veio escrito assim na agenda, dever de casa para os pais. Nós tínhamos que identificar qual era o olhar do filho, e uma vez identificado o olhar do filho, vinha assim no dever, gente, por favor, dedique apenas 2 minutos num lugar em silêncio, olhe nos olhos de seu filho e depois descreva nesse relatório o que você sentiu. E o dever vinha, a palavra por favor em caixa alta. Por favor, dedique apenas 2 minutos. A escola bem sabia e bem sabe que falar em 2 minutos de uma atenção exclusiva, de um olhar para o filho, sem estar ligado com nenhuma outra atividade, é algo muito raro nos dias de hoje. E aí, o primeiro grande desafio era descobrir qual era o olhar do filho, porque era tudo preto e branco, eram vários olhares, e você identificar no meio ali de 30 olhares de crianças, identificar qual que é o seu. Foi grande a minha alegria do meu marido de ter conseguido identificar qual que era o olhar da nossa filha e ter acertado. E depois fizemos o relatório. A experiência assim, de parar os olhos da Maria Clara foi uma experiência muito bonita, e aí a gente narrou. Quando chegou a feira de cultura da escola, estava lá a atividade. E para minha surpresa, eu fui ver o relatório dos pais. Gente, vocês precisam ver. Muitos pais escreveram no relatório.
não consegui identificar qual era o olhar do meu filho. Foi muito difícil, não compreendi qual era o objetivo da atividade. E eu ficava pensando, meu Deus, uma oportunidade que a escola criou para que os pais pudessem entender a importância de olhar os filhos. E nessa mesma escola ainda, quando eu estava grávida da Amanda, eu me recordo de uma palestra que eles levam no início do ano, e quando a palestrante fazia a palestra, eu estava já assim com a gravidez da Amanda no meio, e aquela sensibilidade, aqueles hormônios à flor da pele. Eu lembro dessa palestrante falando assim que era para a gente parar e olhar o nosso filho, porque se nós não olhássemos o nosso filho, quem ia olhar o traficante, quem ia olhar o pedófilo. Então que nós temos que olhar o nosso filho, ele precisa ter a certeza de que o nosso olhar é o olhar do amor, é o olhar da acolhida, é o olhar do cuidado. E aí ao som daquela música do Seu Jorge, da Ana Carolina, Eu Não Sei Parar de Te Olhar, gente, eu me recordo que eu chorava ouvindo aquilo, e falava assim, nossa, a gravidez é triste, a gente chora demais. Mas quando eu olhava para os lados, eram homens, mulheres, pais e mães chorando. Porque a gente se dá conta de que muitas vezes a gente não tem olhado os filhos da maneira como a gente deve. E quanto tempo a gente perde com o celular, com televisão, com outras coisas, sem dar essa devida atenção e esse olhar. E essa experiência também de perceber e de fazer pergunta para eles de como que eles nos olham, como que eles nos veem, né? Outro dia eu cheguei perto da minha filha do meio, que ela devia ter um livro chamado Pérolas da Mandinha, de tão engraçada que ela é. E eu perguntei assim, Amanda, como que você olha a mamãe? Ela, como assim, mãe? A mamãe, você acha que a mamãe é o quê? E ela... Porque eu tenho a curiosidade de saber como eles me veem, né? E ela falou assim, você, mãe, é uma brava feliz. Aí eu, hã? Ela, brava feliz. Eu falei, peraí, deixa eu anotar isso aqui. Peguei um caderninho, isso aí vai dar pra mamãe fazer até um châtelaine. Ela, sério? Você tema de um châtelaine? Eu falei, vai ser um tema de um châtelaine. Na mesma hora, a outra perguntou, eu também não vou ser? Eu falei, calma, filha, eu vou arrumar um tema pra você, pode ficar tranquila. E aí ela foi me conceituar o que é brava feliz. Eu falei, mãe, aí a Amanda disse, abre aspas, brava feliz é uma mãe que é muito brava, quando a gente faz as coisas erradas, ela é brava, mas ela é muito feliz porque ela ama os filhos que ela tem. Tá certo, você conceituou muito bem. Eu acho que a maternidade é um pouco disso tudo. É a gente mesclar essa braveza toda, porque a gente precisa ter autoridade, essa rigidez, mas que a gente não pode perder essa felicidade. E aí eu fiquei muito feliz com esse conceito, né? Ainda bem que ela me vê como brava e não como uma mãe boba, que aceita tudo ou que é permissiva demais. Mas não ficou só no brava, ficou também no feliz, porque esse feliz denota assim, a alegria de perceber o tão importante que ela é, né? Que eles são para mim. Então que nessa semana tão iluminada, que nessa semana de Natal, nessa semana que é a festa da família, em que um menino nasce, num ambiente assim, muito simples, nesse menino que nasce numa manjedoura. Ali não tinha árvore de Natal, ali não tinha presentes, ali não tinha peru, ali não tinha ceias, ali não tinha nada disso, mas ali transbordava o amor e transbordava o olhar de José para Maria, o olhar de Maria para José e o olhar de ambos para o menino. Com certeza o olhar do menino para os dois. Que nesse Natal transborde o olhar, que você tenha um tempo para parar e olhar nos olhos do seu filho, da sua filha, do seu esposo, que nós possamos nos olhar mais neste Natal e perceber o amor que transcende, o amor que irradia no seio da família. Feliz Natal para vocês!